Olá, alunos e alunas e quem mais estiver assistindo esta aula. É a nossa segunda aulinha sobre a Guerra dos Sete Anos, né? Uma guerra que é muito importante, que foi a primeira guerra mundial, né, lutada. Olá, alunos e alunas. Esta é a nossa segunda aula sobre a Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra mundial, que foi lutada em todos os continentes, mas que, em última instância, foi uma guerra entre o Reino Unido e a França, né? Uma guerra por poderio colonial, né, que vai poder ser decomposta em várias outras guerras. Por isso que na aula passada eu disse que essa guerra parecia uma matriótica, aquela bonequinha russa que uma encaixa dentro da outra, porque você pode considerar, né, que essa guerra vai ter vários nomes a depender de qual desses pedacinhos da guerra a gente estiver falando, né? E nesta aula de hoje, eu vou retomar a partir do final da última coisa que a gente falou na aula passada, que a França poderia ter recuperado o Canadá ao final do conflito, mas preferiu recuperar uma outra colônia. Que colônia foi essa? Então, veja bem, a guerra foi lutada na América do Norte, mas também nas Antilhas e no Caribe. As colônias mais valiosas da França eram as colônias que produziam cana-de-açúcar, que produziam açúcar, que ainda era visto como uma espécie de ouro branco. Na guerra, a Inglaterra vai capturar várias dessas pequenas colônias francesas ali no Caribe e a sua colônia mais valiosa, que era Guadalupe. Depois, né, a colônia mais valiosa da França nessa região vai se tornar o Haiti, vai ser Santo Domingo. A gente vai falar no segundo trimestre sobre a Revolução Haitiana. Mas, durante a Guerra dos Sete Anos, 1756, 1763, a colônia mais valiosa era Guadalupe. Então, os tratados do final da guerra, a Inglaterra permite que a França escolha o que ela quer receber de volta, né? Nas negociações, a Inglaterra ganha a guerra, mas a Inglaterra vai ceder alguma coisa para a França. França prefere Guadalupe. Isso deixa, né, inclusive, os colonos franceses muito desesperados, porque o que veio depois da guerra? Veio aquele arroxo fiscal que os ingleses vão fazer não somente nas 13 colônias, mas em outras colônias que eles têm agora, inclusive em colônias com as quais eles não têm nem identidade, né, linguística, religiosa, que é o caso, por exemplo, do Quebec, tá? O lugar onde a gente vai ter guerra é na Índia. Nesse momento, nós temos, né, várias nações europeias que têm portos de comércio na Índia ou pequenos territórios dentro da Índia. Quando estou falando da Índia, eu estou falando da grande Índia, não Índia, país atual. Nós estamos falando daquele território que reúne Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Butão, Nepal, tudo isso é a grande Índia. Quem gerencia os interesses da Inglaterra no subcontinente indiano? É a Companhia das Índias Orientais. Nós temos a Companhia das Índias Orientais inglesa, a Companhia das Índias Orientais francesa. Além disso, há outras nações que têm interesses ali. A guerra que nós teremos na Índia durante a Guerra dos Sete Anos é uma guerra que opõe estados indianos, que estão ali, têm seus conflitos, seus atritos, e a França e a Inglaterra, que têm os seus interesses. Motivos, né, pelos quais essas nações europeias estão conseguindo ter tanta influência na região, a ponto de brigarem por ela, é a decadência do Império Mughal, que é um império, né, que vai ocupar boa parte da Índia e que era um império muçulmano, mas ele entra em decadência a partir do século XVII, ele vai se fragmentando. E aí nós vamos ter pequenos reinos indianos que vão fazer alianças com os europeus. Nesse território, nós também vamos ter conflitos entre França e Inglaterra, quais a Companhia, né, das Índias Orientais inglesa vai conseguir vencer essa guerra. E os franceses vão perder boa parte dos seus portos ali na Índia, sendo reduzidos a uma influência pequena. Então, houve uma derrota na Índia e agora
a Inglaterra abre caminho para constituir o seu império colonial na região, eliminando os franceses como competidores importantes ali. Então, ao terminar o processo, nós vamos ter a Inglaterra ocupando praticamente toda a região, os franceses vão ficar somente com alguns poucos pedacinhos ali dentro da Índia, e não é nem pedacinho que era colônia ocupado por eles, mas áreas de influência. E não vão ter mais nada ali na região. Os ingleses vão conseguir constituir o domínio absoluto daquele território, e os ingleses e os franceses vão ter que procurar outros lugares para poderem ocupar. No caso, eu estou falando da Península da Indochina, principalmente, onde tem Laos, Vietnã, Camboja. Ali os franceses vão conseguir pegar, mas só no século XIX, não necessariamente agora. Ela também foi lutada na África, né? E situação no continente africano. A França quanto a Inglaterra faziam comércio de escravizados. Elas têm colônias que produzem cana-de-açúcar e a mão de obra era escrava negra. A Inglaterra também, né, tem colônias no sul dos Estados, do que depois será os Estados Unidos, e ali naquela região sul, todas as colônias elas usam amplamente a mão de obra escravizada. E em França vão disputar, né, esses pontos, né, que eram pontos de comércio de escravizados, portos de saída de escravizados, vão atacar, né, os fortes uma da outra, né, tentando ali destruir esse comércio de escravizados da inimiga e ocupar alguns territórios costeiros que pudessem favorecer, né, a manutenção do tráfico de escravizados. Eu sei, vocês sempre lembram da pressão da Inglaterra para que o Brasil abolisse a escravidão, mas a gente ainda está antes da ascensão desse movimento abolicionista e dos argumentos contra a escravidão serem levados a sério, né, dentro pelos políticos ingleses, por aqueles que estão aí ganhando dinheiro nesse momento com o tráfico de pessoas. No final das contas, assim como nos outros terrenos onde houve guerra, a França acabou levando a pior, tá? A França vai perder o Senegal, que era a região que eles controlavam, né, e conseguiam ali fazer um comércio de escravizados lucrativo, e quem vai dominar o comércio de escravizados do continente africano para as Américas, fora, né, no caso brasileiro, que aí são comerciantes luso-brasileiros mesmo, vai ser a Inglaterra, tá? Então a França perde ali também e perde os territórios que eram pequenos, como os de qualquer outra nação europeia. Ainda no século XVIII, a penetração do continente africano é no século XIX, mas a França perde ali também. Voltemos aqui para a Europa, né? Porque eu quero dizer o seguinte: a guerra, né? Espanha e Portugal tinham ficado neutras na guerra, mas em 1862 a Espanha decide entrar na guerra por motivos mesmo eh, de mudança, né? O rei morre, o rei anterior, Carlos III é o novo rei. Ele acredita que os tratados da Guerra de Sucessão ao Trono de Espanha foram tratados desvantajosos para a Espanha, que o Tratado de Madrid de 1750, que praticamente definiu os limites do Brasil, foi um tratado injusto para a Espanha, e ele decide entrar nessa guerra do lado da França para atacar Portugal. Então, tropas francesas e espanholas atacam Portugal, e aí os portugueses recebem apoio britânico para resistir a essa invasão espanhola. Então, Espanha e Portugal só entram na guerra no finalzinho. A guerra vai terminar em 1763. Mas Espanha e Portugal estão fazendo guerra lá no sul do que hoje é o Brasil, nesse momento também. E a gente fala disso daqui a pouco. O fato é que essa guerra, um dos nomes, né, dessa pequena fatia da guerra, que envolve Espanha, Portugal, Inglaterra e França, ali em território português, depois em território espanhol, é Guerra Fantástica. É um nome engraçadíssimo, né, eu acho. Essa guerra fantástica é fantástica porque Portugal consegue uma vitória avassaladora. Então vejam só, a França está lutando na América do Norte, na Índia, na África, no Caribe,
na Europa e está perdendo em todos esses terrenos de batalha, tá? Os fatores que levaram ao final da guerra. A guerra já estava, né, acabada a favor da Inglaterra, fora da Europa. Então, na África, na América do Norte, na Índia, a guerra já estava definida, a França já tinha perdido a guerra. Dentro da Europa, o que vai precipitar o fim da guerra é a saída da Rússia. A Rússia era um adversário, né, que estava oferecendo grandes problemas à Prússia, mas morre a Imperatriz Elizabeth e sobe ao trono Pedro III e a sua esposa, que é uma princesa alemã chamada Catarina. Pedro III vai ser derrubado por um golpe de Estado, que vai ser desferido pela sua esposa, que vai se tornar Catarina II, a Grande da Rússia. E série, né, buscar paz e uma aliança com a Prússia do que permanecer numa guerra que, a princípio, não tinha gerado grandes vantagens para a Rússia, que era movida muito mais por uma inimizade da antiga imperatriz com os prussianos. Gente, são todos governantes absolutos, né? As motivações para as guerras não necessariamente eram motivações racionais, que a gente pode dizer, ah, não, é econômico o motivo, é territorial. Muitas vezes, não, uma guerra poderia ser feita e mantida também por antigas inimizades que já não faziam mais sentido. Mas muito bem, Rússia fora da guerra, Prússia pode respirar e voltar às suas baterias contra a Áustria. A Inglaterra, livre de conflitos fora da Europa, já praticamente resolvido o seu problema com a França fora do continente europeu, a Inglaterra aumenta o seu apoio à Prússia para ajudar a levar a guerra ao final. E já a França, ela é a grande derrotada dessa guerra. A França vai perder a hegemonia dentro da Europa, porque agora o principal exército, confirmadamente, é o exército prussiano. Assim, eu não falei, a Áustria vai jogar a toalha, né, e vai admitir que a Silésia, aquele território em disputa, agora é prussiano e não vão mais brigar por isso, tá? Então, a França perde a hegemonia dentro da Europa, perdeu todos os seus portos negreiros, né, de tráfico negreiro na África, vai conseguir receber de volta algumas das colônias dentro das Antilhas, mas para isso abriu mão completamente do Canadá, da Louisiana e de outros territórios. E também perdeu na Índia, tá? A Espanha não vai receber de volta a ilha de Minorca, vai ter que entregar a Flórida para a Inglaterra, mas vai ficar com a Louisiana da França em um acordo particular ali que vai ser feito. Agora, é fato que todas as nações saem desgastadas dessa guerra. Mesmo a Inglaterra, que vence a guerra, ela vem de uma sucessão de conflitos que começam, pelo menos, com as revoluções inglesas, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, sei lá, 2 ou 3 guerras com a Holanda, 2 ou 3 guerras particulares com a Espanha, a grande guerra de sucessão ao trono da Espanha e depois a Guerra dos 7 Anos, fora outros conflitos localizados em suas colônias ou com a França. Então, não é que a Inglaterra estivesse em crise econômica, embora esse termo apareça em questões de vestibular, mas a Inglaterra também precisa recompor os seus cofres. Só que a Inglaterra tem colônias. E ela vai, né, explorar ao máximo essas suas colônias a partir de agora para conseguir compensar. Vai fazer isso no Canadá e sem nenhuma dor na consciência, afinal, aqueles colonos são franceses, né, que são meio que um espólio de guerra. Vai fazer isso nas 13 colônias, na Índia e por aí vai. Tá? Mas vamos aqui vir para a América do Sul, porque a Guerra dos 7 Anos também está ligada, né, aos limites aqui do Brasil. Né? O Tratado de Madrid de 1750 ele vai anular o Tratado de Tordesilhas e vai desenhar que mais ou menos o que é o Brasil até hoje. A Espanha, ela vai conseguir pelo Tratado de Madrid que Portugal lhe devolva a colônia de Sacramento, olhem o mapa, é o Uruguai, né? Porque a Espanha quer tudo menos os portugueses ali no Rio da Prata, ok? Essa é uma disputa que vai vir para o século XIX, depois das nações independentes. Troca da colônia de Sacramento,
a Espanha vai dar os 7 povos das Missões, aquele território rosinha ali, para Portugal. Esse território era desejado pelos habitantes da província, né, de Rio Grande e São Pedro, futuro Rio Grande do Sul. Tá? Mas ninguém perguntou nem para os indígenas guaranis, nem para os jesuítas, que eram quem administrava aquela região, se eles queriam, né, passar a pertencer a Portugal e mais ainda, né, Portugal ia desmontar todas as estruturas que havia ali, né, de governo, de organização da vida social dos nativos, etc. Nós vamos ter as guerras guaraníticas. Portugal vai ter um trabalhão ali e Portugal decide abrir mão daquela região para a Espanha em troca de volta, né, da província ali de Sacramento, da colônia de Sacramento. O que vai acontecer é que nós temos aí, nesse meio tempo, lá na Europa, a Guerra dos 7 Anos, em que a Espanha vai lá e ataca Portugal e perde. Né? Bem, Tratado de El Pardo, né, ele anulou o Tratado de Madrid, ele desfez essa troca. Só que, a despeito das decisões, né, do Tratado de El Pardo e do Tratado de Paris, o que a gente vai ter, né, e depois do Tratado de Santo Ildefonso, é que os colonos luso-brasileiros ali do sul, eles não vão desistir dos 7 povos das missões. Então, mesmo que, né, Portugal tenha aberto mão, Portugal, né, que é a metrópole, tem aberto mão desse território, porque achava que não valia a pena investir numa guerra ali. Pelo Tratado de Santo Ildefonso, inclusive, abre mão de Sacramento, abre mão de 7 povos das missões em troca da ilha de Santa Catarina, que é onde está Florianópolis hoje. Mesmo abrindo mão ali, né, desses territórios, a guerra continua. A situação ali no Rio Grande do Sul é um dos poucos casos na história colonial em que, né, você tem a vontade dos colonos se sobrepondo aos interesses da metrópole. Portugal já tinha desistido daquele território, tá? Portugal já não queria mais. No entanto, não importa o que foi decidido pela metrópole, tanto Portugal quanto a Espanha, porque os colonos vão ficar lutando até que efetivamente, lá no século XIX, pelo Tratado de Badajoz, esse território, né, vai ficar definido aí e 7 povos das missões passa a pertencer ao que seria o território do Brasil, que ainda é colônia de Portugal. Bem, gente, então assim, a Guerra dos 7 Anos é lutada por Portugal e Espanha, que entram tarde na guerra. Portugal nem ia entrar nessa guerra, Portugal foi meio que arrastado para a guerra. E vai ter impacto, sim, sobre a forma e como vai ser definida a fronteira entre o que é América Espanhola e o que é América Portuguesa, porque os conflitos da Europa também, né, estão ocorrendo ao mesmo tempo que nós temos conflitos aqui nas colônias. Portugueses nunca quiseram abrir mão de Sacramento. Os espanhóis também não querem abrir mão de Sacramento. Os 7 povos das missões são dados a Portugal, mas a região resiste. Então, nós temos um contexto que também está ligado aos conflitos que essas potências têm. A Espanha ataca Portugal porque a Espanha não concorda com esses tratados que definiram os limites aí do sul, né, da América do Sul. Mas é isso, gente, é o que eu tinha para falar sobre a Guerra dos 7 Anos. E eu espero que a aula tenha sido satisfatória. Respondam, né, as questões e, se quiserem deixar algum comentário, podem deixar também. Tchau, tchau para vocês.